Olá pessoal, nesse vídeo eu vou trazer uma notícia que vem da China. Foi notícia aqui no Lexologia sobre o novo guia de exame chinês. Tá? Então o CNIPA é o China National Intellectual Property Administration. Então, é o escritório de patente chinês. Ele alterou as diretrizes de exame de patente por meio da ordem número 84. Foi aprovado em 18 de setembro de 2025. Essa nova diretriz de exame, ela entra em vigor em 1º de janeiro de 2026 e introduz atualizações importantes nos requisitos de patenteabilidade, pedidos divididos, registros duplos de patente de invenção e modelo de utilidade, avaliação de atividade inventiva de invenções relacionadas à IA, e assuntos relacionados a temas específicos, como bitstream e procedimentos de invalidação e também até reembolsos de taxas. Em termos de novas tecnologias, as diretrizes fornecem disposições claras para o exame de patentes em campos emergentes como inteligência artificial, big data e mídia em streaming. Tá? Além disso, as novas regras esclarecem a definição de variedades de plantas, ampliam o escopo de objeto patenteável e fortalecem significativamente a proteção da propriedade intelectual para inovações na área de sementes. Bom, então vou destacar aqui alguns pontos. No caso aqui, o artigo ele fala em 6 pontos aqui. Primeiro ponto, as diretrizes reafirmam que o inventor deve ser uma pessoa física, né? Então descarta aquela ideia de que uma IA possa ser requerente em pedido de patente. No caso, não, tem que ser uma pessoa física. Segundo, pedidos divisionais. Ele diz assim: a falha em declarar a prioridade em um pedido divisional resulta na perda dos direitos de prioridade. Terceiro, a questão do depósito de modelo de utilidade e patente de invenção no mesmo dia. Isso era uma prática que era incentivado pelo escritório chinês, tá? Porque o modelo de utilidade ele sempre foi mais fácil de ganhar e ele mais rápido de ganhar. Então você depositava a mesma invenção como um modelo de utilidade e como patente de invenção no mesmo dia e já ganhava algum tipo de proteção aqui para o modelo de utilidade, ainda que seja mais fraca, e deixava correr a patente de invenção. Depois, se ganhasse a patente de invenção, você abandonava o modelo de utilidade e ficava com patente de invenção. Isso era uma coisa recomendável. Então, não é uma situação assim, aleatoriamente pode cair no mesmo dia. Havia uma recomendação para que se fizesse esses duplos pedidos, né? Esse double filing, né? Então, se não forem, o requerente, então, pelas novas regras, o requerente deve declarar em cada solicitação que outra solicitação foi protocolada para a mesma invenção. Se não forem encontrados motivos de rejeição durante a análise do pedido de invenção, o requerente deve, dentro do prazo prescrito, declarar que a modelo de utilidade está renunciado. A dupla patente não pode ser evitada alterando-se as reivindicações do pedido de invenção. Tá? Então, quando o mesmo requerente apresenta tanto um pedido de modelo de utilidade quanto de pedido de patente de invenção para a mesma invenção no mesmo dia, o requerente deve declarar em cada pedido que o outro pedido de patente foi registrado para a mesma invenção, conforme o artigo 47 do regulamento que implementa a lei de patente chinesa. A falta dessa declaração ativa o artigo 9º, parágrafo 1º da lei de patente, que estipula que apenas um direito de patente pode ser concedido para a mesma invenção. Só posso ter um direito, ou modelo de utilidade ou patente de invenção. Se a declaração for feita corretamente e não houver fundamentos para rejeição após análise do pedido de patente de invenção, o requerente deve ser notificado para declarar o abandono do modelo de utilidade dentro do prazo prescrito. Após a declaração do abandono, deve ser tomada a decisão de conceder o direito de patente de invenção. E a declaração de abandono
será anunciada simultaneamente à publicação do direito de patente. Se o requerente não concordar e abandonar o patente modelo de utilidade, o pedido de invenção será rejeitado. Então aí vem a novidade. Antes ainda era possível emendar a patente de invenção e, de alguma maneira, sobreviver os dois. Então, a revisão na diretriz impõe o abandono como um pré-requisito para se ter a patente de invenção. Se o pedido de patente de invenção atingir a fase de concessão, a patente de invenção só será concedida após o abandono da patente de modelo de utilidade. Essa revisão fecha o caminho anteriormente disponível para os requerentes contornarem a proibição da dupla patente, alterando-se reivindicações do pedido de patente de invenção para diferenciá-las do modelo de utilidade, a fim de obter ambos os direitos de patente para a mesma invenção por meio do duplo depósito. Consequentemente, as estratégias de duplo registro agora exigem um planejamento mais sofisticado. Então, não é mais possível fazer isso com essa nova diretriz. Tá? Bom, o quarto item trata da questão da inventividade. Ele diz o seguinte: recursos que não contribuem para resolver o problema técnico, mesmo que estejam incluídos na reivindicação, eles não dão suporte à atividade inventiva. Então, eles não são levados em conta na atividade inventiva. Por exemplo, para uma invenção que visa alcançar um controle de um obturador mais flexível em uma câmera, melhorando estruturas internas, mecânicas e de circuitos, adicionar recursos como formato da carcaça, tamanho da tela, posição do compartimento da bateria, não resolve o problema técnico relevante. Essas características são tradicionais ou facilmente obtidas por uma pessoa experiente, e sua adição não aumenta a inventividade. Então, inserir esses elementos secundários, isso não é levado em conta para a avaliação da atividade inventiva, ele é focado em termos da solução desse problema. Quinta questão, a questão de inteligência artificial. Para invenções que contenham recursos, algoritmos ou regras de negócio, se a aquisição de dados, a rotulagem, a definição de regras e decisões de recomendação ou etapas similares envolverem conteúdo que viole as leis da moralidade e interesse público, a invenção não é patenteável. Tá? Esse é um primeiro ponto. Então, ele vai dar dois casos negativos que são apresentados, tá? Que é um sistema de assistência à venda de colchões em shoppings que infringe a privacidade pessoal e o interesse público. Então, isso não é concedido patente. Outro, um modelo de tomada de decisão de emergência para veículos autônomos que seleciona quem proteger ou atacar com base no gênero e idade do pedestre. Esse tipo de invenção também seria vetado por violação da moralidade do interesse público. Tá? Esse é o primeiro item da restrição de patenteabilidade. A avaliação de patenteabilidade. Ele ilustra alguns exemplos de avaliação da inventividade, mas o artigo aqui não detalha esses exemplos. Né? Outra questão, para invenções envolvendo treinamento modelos de IA, o relatório descritivo deve descrever claramente os módulos do modelo, camadas, conexões obrigatórias, as etapas essenciais de treinamento, parâmetro e outras informações necessárias. Para invenções que aplicam modelos ou algoritmos de IA em campos ou cenários específicos, o relatório deve descrever claramente como o modelo se integra com o campo ou cenário específico, como os dados de entrada e saída são configurados para refletir a correlação interna, e tudo isso é importante para suficiência descritiva. Tá? Aí ele dá dois exemplos aqui, mas ele não especifica os exemplos no artigo que saiu no Lexologia. Tá? Matéria não patenteável, ele vai dizer o seguinte: uma reivindicação direcionada exclusivamente para um fluxo de bits puro, ou que é limitada apenas por características que definam fluxo de bits puro, é considerada sujeita ao artigo 25.1.2, como regra
e método para etapa mental, e não é elegível para patente. Um outro exemplo que ele vai trazer é o método específico de codificação de vídeo, que gera o fluxo de bits que constitui uma solução técnica. Então, temos um método para armazenar ou transmitir o fluxo de bits definido por esse método de codificação e um meio de armazenamento legível por computador que armazena o fluxo de bits, que pode otimizar recursos de armazenamento ou transmissão. Então, nesse caso, a matéria seria considerada patenteável. Então, se for um fluxo de bits puro, que ele chama fluxo de bits puro, não patenteável. Se for esse fluxo de bits que constitui uma solução técnica, seja na parte do armazenamento, seja na parte de otimização de recursos de armazenamento e transmissão, isso seria objeto de patente. Eu não consegui encontrar o manual da China. Se você conseguir encontrar e tiver o link, bota aqui nos comentários. É isso. Muito obrigado, então.